E aí galera, seja bem-vindo novamente a outra videoaula do PowerPoint 2010. Mas vamos lá, é uma coisa bem simples. Vamos aprender agora a parte de designer. Então o que eu vou fazer? Primeiro vamos voltar ao primeiro slide. Vamos por partes. Vamos lá, aqui tem o primeiro slide. Pronto, vamos falar primeiro da parte de design do tema do slide. Como você pode perceber, isso aqui é um tema padrão. Agora eu posso, como eu expliquei na videoaula passada, na apresentação, modificar as cores como eu quiser. Já tem cores padronizadas. Agora, se eu quiser, poder modificar minhas próprias cores, minhas personalizações. Apesar daqui ter muitas cores diferentes, eu posso escolher minhas próprias cores aqui, ó, em criar novas cores de tema. Por exemplo, aqui, ó, pode perceber que isso aqui é o modelo padrão. Aí tem, ó, texto de plano de fundo. Aqui tem escuro. Aí eu posso colocar branco, posso colocar cinza, vermelho, como eu quiser. Mesma coisa aqui, texto, plano de fundo claro 1. Aí tem aqui os textos claros, posso colocar preto, ficar estranho, mas tem que ser uma cor clara, cinza, amarelo, e assim vai. Aqui tem muitas coisas que eu posso fazer. O principal que seria para poder personalizar mesmo são os ênfases. No caso, o ênfase seria a parte do fundo, dos lados, de baixo, assim vai. No caso aqui é só dos lados. Então, no caso eu posso colocar esse azul, posso colocar o outro, posso colocar verde. É assim, eu vou misturar as cores aqui como eu quiser. Eu vou aqui colocar bem colorido para vocês verem a diferença. Assim, colocar azul aqui também, roxo. Pronto. Feito isso, vou salvar. Olha como ficou. Ficou bem personalizado também, ficou bem diferente. Então, eu vou apertar Ctrl Z para remover isso aqui que eu não quero. Pronto, isso aqui é a parte de cores básicas. Fontes, aqui eu posso modificar as fontes padrões do texto, que no caso ele se aplica principalmente à parte interna, ou seja, apenas o texto do centro. O que ao título ele não se aplica bem. Então no caso aqui já tem muitas fontes que eu vejo desnecessário ter essa opção aqui, porque eu mesmo posso selecionar aqui, ó, selecionei, vim aqui página inicial, modifica como eu quisesse. Então não há necessidade de fazer isso aqui, na minha opinião. Então vamos lá, design, vamos voltar ao designer. Seria o seguinte também. Essa parte de efeitos aqui, eu realmente não sei onde se aplica, mas ele tá tipo colocar uma textura melhor, mas só que não sei porque não está se aplicando aqui. Mas isso aqui não vai ter muita importância, porque tem outros efeitos muito semelhantes que eu vou ensinar já já. Então vamos lá. Pronto, estilo de plano de fundo. Pronto, isso aqui é pouco utilizado, mas também é muito legal. Então vamos lá. Aqui já tem modelos padrões para colocar. Ó. Tem textura, tem uns efeitos de degradê, tem uns brilhos, parte escura, tem um monte. Aí no caso, eu poderia criar meu próprio efeito aqui, ó, formatar plano de fundo. No caso aqui, ó, para essa janela aqui, vou colocar um pouco mais para cá. Aqui temos os efeitos, ó, preenchimento sólido, seria uma cor só. Ou poderia ser só preto no fundo, poderia ser azul, e assim vai. Ou poderia ser com degradê ou gradiente, como é conhecido, né? Então no caso aqui, ó, você não está vendo quase nada, mas se eu pegar, colocar aqui uma cor diferente, exemplo aqui, ó, vou modificar essa cor aqui. Que cor é essa? Cadê? Aqui, preto. Pronto. No caso aqui, ó, preto. Pode perceber que aqui ele colocou nas bordas do preto. Aí essas setas, assim como no Photoshop, que já ensinei muitas vezes, você pode modificar a distância que ele vai ser aplicada. No caso aqui, ó, quanto mais longe, menor a distância. Melhor, maior a distância para o centro, não é? Então você pode modificar como você quiser. No caso, eu posso colocar também outras cores. É só clicar no local quando eu quero e modificar a cor. Assim, se eu colocar aqui, ó, clicar nesse do meio que eu tô arrastando, aqui tá branco. Mas se eu colocar aqui, ó, o exemplo, azul, aí vai ficar azul. Aí vai ficar com os efeitos bem diferentes. Então você pode fazer como você quiser, no caso aqui. Só que no caso eu vou apagar, fechar. Ou melhor, eu mudei, não foi? Deixa eu apertar Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ai meu Deus do céu, não tá voltando. Vamos ajeitar isso aqui então. Vou botar plano de fundo. Eu quero é branco. Branco. E aqui eu vou colocar um cinza. Pronto, seria o seguinte. Aqui tem as cores. Eu posso colocar aqui, ó, cores pré-definidas que já tem uns efeitos bem doidos. Doidos mesmo. Olhe bem só que o que acontece. Fica muito estranho. Não é aconselhável de forma alguma se fazer isso. Mas depende, é claro, do que você vai fazer. Eu só vou apagar isso aqui. Como diabo apaga isso aqui, meu Deus do céu? Vamos lá. Isso aqui. Aqui eu vou colocar cinza e aqui branco. Pronto, voltou ao normal.
E no caso ficou linear. Aqui no caso eu posso colocar linear. Linear é uma linha só, é como se fosse de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Radial é o formato de um círculo. No caso retangular é o formato de retângulo, como vocês podem ver. Caminho é como se fosse uma linha, ou seja, tem uma linha para cá, para o meu quadrado. E sombra de título, que no caso fica dando um efeito tridimensional com sombra nas bordas. É estranho, mas vamos lá. Isso aqui você quase nunca usa, quase nunca. E é claro, se depende de você colocar, aqui tem a direção. Eu posso escolher aqui a direção, ou seja, pode ser apenas do canto superior esquerdo, do canto inferior direito e assim vai. No caso você escolhe isso aqui. É claro, tem a posição, posso modificar a posição aqui, brilho, que será a intensidade e assim vai. No caso não vou me aprofundar muito nisso. Parte de correção de imagem, cor de imagem, efeitos artísticos eu não vou colocar porque você não pode utilizar, bem dizer, quase nunca. Então, não há necessidade de explicar. Também estamos na segunda videoaula, né? Não vamos me aprofundar tanto assim. Vamos lá. Agora vamos à parte interessante. Vamos lá. Seria o seguinte: a parte de personalização do texto. Aqui no texto está muito sem graça. Só o título com texto sem graça nenhuma. Só a cor dele normal. O que é que eu podia fazer? Eu podia colocar um preenchimento no fundo dele. No caso aqui, ó, preenchimento de forma aqui, ó, parte inicial, preenchimento. Se eu selecionar o texto, aqui eu selecionei, colocar preenchimento de forma, posso colocar um preenchimento aqui no fundo para poder ficar melhor. No caso, poder colocar, exemplo, um amarelo. Aí aqui eu posso modificar o tamanho do preenchimento pelo tamanho da caixa. Se eu modificar o tamanho da caixa para menor, para horizontal, ele vai muito personalizar também a parte do preenchimento, porque quanto maior a caixa, aqui ó, quanto maior a caixa, maior o preenchimento. Então vou voltar ao normal aqui, como é que tava, deixar assim mais ou menos. E com o preenchimento posso criar formas e estilos rápidos. No caso aqui eu vou colocar estilos rápidos para ficar melhor. Estilos rápidos, o que seria? Seriam os efeitos já pré-determinados do próprio PowerPoint, com textura, com brilho, com os efeitos tridimensional e assim vai. Olha só que bacana que fica esse daqui, ó. Muito legal mesmo. Se eu fosse ver aqui na apresentação, ficaria bem legal, que dá um efeito aqui em cima, como se fosse que eu posso falar? Tridimensional com textura, como se fosse uma pedra, muito legal. Que também, aqui existem muitos valores, tem com brilho, com textura, sem textura, desaparecendo, tem muitos efeitos. Tem até outros preenchimentos, posso escolher aqui, ó, que já tem predeterminado também. Mas é claro, você pode criar o seu próprio. Como é que eu posso criar o meu próprio? É claro, deixa eu apagar isso aqui, como é que tava. Ixi, como é que tava? Ai, God, como é que tava? Ai, acho que é assim. Contorno, eu posso apagar os contornos e inserir em contorno como eu quiser. No caso, vou colocar branco, preenchimento vou colocar assim, essa cor aqui. Pronto, para perceber que ficou meio personalizado, ótimo. Agora aqui a parte interessante, efeitos de forma. Aqui é que fica a parte legal. No caso, pré-definição, que seriam já feitos. Aqui eu posso criar feito com tridimensional, com giro, e assim vai. Sombra, sombra que está dizendo, né? Você vai colocar uma sombra nesse contorno, na direção que você quiser. Pode ser externo ou interna sombra, ou com perspectiva. Pode perceber, dá um efeito que ele está flutuando aqui, ó. Ele está flutuando com a sombra bem aqui embaixo. Ou posso colocar uma sombra ao lado e assim vai. Pronto, reflexo, vai colocar um reflexo aqui embaixo ou em cima. No caso, opa, deixa eu tirar a sombra e colocar só reflexo. É claro que às vezes você não pode juntar mais de duas modificações. No caso aqui, ó, pode perceber que tem uma sombra que eu posso colocar. Aqui, ó, um efeito bem legal. Então, próximo brilho, ó. Brilho, ele dá um brilho, como você pode perceber. Nesse caso, eu posso sim misturar o brilho e o reflexo, mas alguns não podem. O sombra e o reflexo às vezes não funciona. Então, deixa normal sem reflexo. Vamos lá, brilho. Aqui eu posso colocar o brilho que eu quiser. E é claro, eu posso modificar a cor do brilho. Eu posso colocar um brilho amarelo, por exemplo. Ou se não, posso colocar um brilho, deixa eu ver aqui, ó, vermelho. E assim vai. Aí eu posso modificar a largura do brilho, distância, opacidade e assim vai. E aqui opções de brilho tem mais detalhado, é claro. Eu não vou me aprofundar nisso aqui porque, pelo amor de Deus, né? Muita coisa. Vamos lá pro próximo. Efeitos de forma novamente. Vou tirar o brilho. Vou colocar bezel. Isso aqui, ou melhor, borda suave. Seria para poder deixar as bordas com opacidade. Aí dependendo do que você modificar, ela vai apagando aos poucos. Aqui, ó. Deixou só uma sombra atrás do texto. Aqui ele deixou um pouco mais, aqui mais ainda, e assim vai. Ele vai apagando aos poucos, dependendo do que você fizer.
Bezier é o que é o mais massa, na minha opinião, que seria os efeitos 3D com profundidade no texto, mas sem girar o texto. No caso aqui, ó, ele aqui, ó, dá uns efeitos bem legais, que ele dá tipo como posso falar? Profundidade nas bordas, seria o termo, mais ou menos isso. Aí no caso, com opções 3D, eu posso aumentar mais ainda, aqui ó, vou aumentando aqui, aumentando. Ele vai aumentar também a profundidade, a altura, largura aqui, e assim vai. Eu posso me aprofundar mais nisso aqui depois, quem sabe, né? Quem sabe. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Eu vou apagar o Bezier como estava. E por último tem os efeitos 3D, nem é tão interessante assim, porque fica muito estranho. Mas no caso, ó, esse efeito aqui, ó, que fica muito cabeça para baixo, fica deitado. Quase ninguém usa isso, quase ninguém. Agora tem um de perspectiva que é mais leve, o efeito 3D, ó, como isso aqui, ó. Fica meio deitado, mas dá para enxergar, fica legal o efeito. Aí tem outros que ele gira mais, fica meio esquisito, mas cabe a você decidir o que é o melhor. Então, é claro, com as opções 3D de rotação, você pode personalizar mais detalhado ainda o efeito de rotação. Ó, tô girando aqui, girei, girando e girando e girando. Ele girou. Ótimo, então vamos lá. Eu vou deixar assim mesmo esse texto, para não ficar sem graça. Lembrando, a mesma coisa se aplica aqui na parte do texto do conteúdo. Eu posso pegar, colocar aqui o brilho também, posso colocar um monte de coisa. Só que no caso, sempre tem que ter um preenchimento. O preenchimento, vou colocar um preenchimento amarelo. E eu posso colocar aqui a mesma coisa, os mesmos efeitos, ó. Um brilho, posso colocar Bezier. E assim vai, ou Bezier, sei lá, não sei como se pronuncia isso aqui. Eu chamo Bezier, então vamos lá. Vamos lá. Seria o seguinte, isso aqui é o básico, eu acho, né? Então, isso aqui já aprenderam, isso aqui tá simples. O problema agora vamos ver com as imagens. Imagem já tem aqui no terceiro slide. Vou apagar esse texto aqui para poder ficar melhor de enxergar. Pronto, essas imagens aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Deixa eu ampliar um pouquinho. Pronto. A imagem aqui eu também posso formatar com aquelas opções. É claro que se eu clicar aqui, efeitos de forma, eu poderia colocar assim, uma sombra nela. Poderia colocar um Bezier na imagem. Fica um efeito bem legal. Rotação também. Só que existem alguns efeitos já feitos no próprio só para imagens. E onde é? Quando você seleciona a imagem, perceber aqui a opção formatar. Eu vou em formatar. E aqui já tem uns feitos, como pode perceber, ó. Tem com umas bordas com um efeito bem legal de retrato. Tem um efeito de sombreamento. Tem efeito de reflexo. Tem para poder apagar um pouquinho as bordas. E assim vai. Temos efeitos já pronto. Pode deixar aqui, ó, circular. Um efeito bem legal para poder personalizar bem seu slide, ó. Ele corta as bordas e deixa circular a imagem. Fica bem legal. Então tem muitos efeitos aqui já feitos. Eu não vou mostrar todos, mas você vê no seu computador, a maioria é muito legal e muitas pessoas utilizam. Então vamos lá. Além desse efeito aqui de rotação, eu posso modificar também essas cores de imagem. Aqui, ó, cor, onde tem aqui, ó, cor. Posso clicar, deixar com muitos efeitos a cor da imagem, ó. Sem usar Photoshop, tá vendo? Ó, nem usei Photoshop. E aqui, ó, deixou preto e branco. Eu posso deixar ele com um efeito meio apagado de sépia. Eu posso deixar ele com um efeito preto e branco, muito esquisito. E tem muitos efeitos que já tem no próprio PowerPoint, só que não vou mostrar todos, é claro. E tem os efeitos artísticos. Seria o seguinte, aqui seriam os efeitos que também tem no Photoshop, só que aqui no PowerPoint também tem alguns. No caso, eu posso deixar como se fosse um efeito de quadro, de desenho. Tem muitos efeitos, muitos mesmo. Então você, ó, isso aqui, por exemplo, ficou um efeito bem bacana, como se fosse de plástico. Você jura que isso aqui é uma imagem feita em um prato de plástico, por exemplo. Muito legal mesmo. Então, tem muitos efeitos legais que você pode personalizar. Como por exemplo aqui, ó, com tela clara, que seria a parte mosaico. Então tem muitos efeitos legais que você vai testar aos poucos. Eu não vou colocar todos, você vai ver aí. No caso aqui, ó, correções para você modificar a imagem, deixar com mais claro, com mais brilho, com mais contraste, assim vai, ó. Aqui, ó, isso aqui é a imagem normal. Eu posso deixar ela desse jeito se quiser, ó. Fica com um brilho mais forte, ele dá um efeito melhor nas cores claras, assim vai. Então, o PowerPoint, apesar de ser um programa simples, tem muitas ferramentas boas e avançadas que dá pra você fazer aqui. Não é à toa que é do Office, né? Pronto, eu vou deixar de ser feito aqui. Feito isso, tem remover plano de fundo. Isso aqui eu não utilizo muito, porque no caso, ela não fica um efeito tão legal assim. Mas ela tipo separa as cores, tipo assim, imagine só. A cor verde é a que tem mais na imagem. A verde, como pode perceber antes, aqui ó, deixa eu voltar ao normal como é que tava. O verde é o que é o mais comum aqui.
Então vai pegar tudo que é verde e vai apagar. Aí ó, remover plano de fundo, ele vai mostrar aqui ó, o que é que vai apagar. O roxo é que vai apagar. Aí o que eu vou poder fazer ó, manter alterações. Aí com isso vai apagar, vai mostrar apenas a flor. Algumas imagens, ficam um efeito muito legal. Com isso aqui ó, isso aqui ficou perfeita. Ficou só as flores, mas nem sempre dá certo em todas as imagens. Às vezes fica faz piorar. Mas nesse caso aqui ficou perfeito. Só que eu vou voltar ao normal, não é? Vamos lá. Pronto, aqui ó, tem a mesma coisa que eu posso fazer antes. Tem os efeitos de imagem que já tinha antes lá nas imagens, mas posso modificar aqui também. Tem bordas, tem layout da imagem que eu posso fazer, que eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso aqui seria mais detalhes técnicos para mostrar com as imagens. Pronto. Aí pergunta, Drax, se eu quisesse colocar duas imagens uma acima da outra, como é que eu fazia? Simples, inserir imagem, eu escolhi aqui a imagem. Só que tem um problema. Deixa eu ampliar isso aqui, deixa eu diminuir o tamanho disso aqui, ó. Pronto, diminuir o tamanho. Drax, eu queria que essa imagem aqui, ó, ficasse atrás desta, como é que eu faria? Simples, bem aqui, ó. Eu selecionava essa imagem, aqui tem ó, a opção em formatar, avançar e recuar. Avançar vai ficar acima de um nível das outras imagens, e recuar vai descer um nível. Então eu vou recuar, recuar não, recuar. Com isso eu fiquei atrás da outra imagem, então isso aqui é muito importante você saber como é que você vai colocar melhor e realocar as imagens no seu slide. Bem, para encerrar, tem a opção de cortar, você pode cortar uma imagem, isso aqui ó, deixa eu avançar ela. Avançar, pronto. Se eu quisesse cortar apenas uma parte da imagem, aqui ó, tem que recortar. Eu colocava aqui ó, aí eu podia recortar como eu quisesse. Aqui nem o Photoshop, é a parte de recortar. Eu arrastava assim o local que eu quisesse. Por exemplo, eu vou recortar até aqui, por exemplo, só isso aqui ó. Eu apertava Enter. Opa, Enter. Não tá cortando. Por que será? Por quê? Pronto, só clicar aqui em cortar que ele corta. Eu pensei que era que nem um Photoshop, porque eu não testei muito essas ferramentas, mas cortar ele sim, ele cortou direitinho aqui. Então é isso. Eu posso modificar o tamanho aqui, que não é nada de interessante de clicar aqui, se eu posso modificar aqui nas próprias bordas. Então é isso, galera, aqui está a parte de design. Eu não sei mais o que explicar de design, né, porque também o tempo já acabou. Então é isso. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei, aquela mesma coisa de sempre. Se gosta, gosta, meu amigo. Se gosta, clique em joinha. É claro, para poder acompanhar esse tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para poder acompanhar esse tutorial do PowerPoint e de outros diversos programas. Lembrando, próximo vídeo aula, vocês vão perder a parte de transição e de animação. Vamos ver se dá tempo de explicar tudo de animação na próxima videoaula. Então, é isso. Até a próxima. Falou!